Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, com a tua vida, tua família. Estamos nesse propósito dos Salmos, do Salmo 44. Estamos nessa campanha, nesse propósito de divulgar o Salmo, o livro dos Salmos, onde revela Jesus aqui no Facebook. E quando dá, eu compartilho lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial, também no de Tamires Roberta. Eu acho que eu vou baixar aqui esse vídeo e jogar lá, porque todos os salmos a gente está baixando e eu vou editando e eu coloco algumas imagens, alguns vídeos, faço algo bem didático para poder quem assistir ter mais noção do que está meditando ali, do que a palavra de Deus está ensinando. Então qualquer coisa aí eu baixar, eu jogo o link no Face e lá no Instagram, para que os irmãos possam assistir e aprender mais um pouco da palavra de Deus e revelar Jesus neste livro dos Salmos, pois os Salmos falam de Cristo, e entender um pouco das lamúrias, das perturbações da vida humana e o que é que Deus tem para nos ensinar através dos fiéis que honraram a fé nesse Deus Todo-Poderoso. Então, amados, Salmo 44, prepara a tua Bíblia, abre o teu coração, porque o Espírito de Deus vai falar conosco. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Aonde você estiver, aonde você me assistir depois dessa live, a quem você também vai compartilhar, receba a palavra de Deus. Amém? Seja no computador, seja no celular, aonde você me assistir, que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Ore comigo. Bondoso Deus, Pai bendito e amado, Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome para todo sempre. Te agradeço por mais uma oportunidade daqui, Senhor, nas redes sociais, levar o teu santo nome e a tua santa palavra. Perdoa nossos pecados, me ajude, glorifique o seu nome mais uma vez, como tu já tens glorificado, e glorifique de novo. Revela, Pai da glória, a tua presença majestosa, a tua presença gloriosa, que haja frutos do teu Espírito, que haja conversões, que haja alegria na alma, que haja um avivamento nos corações, Pai. A chama da fé em Jesus acenda, Senhor. Ajuda teus filhos e filhas que irão assistir, e aonde esse vídeo chegar, Senhor, que o teu nome venha quebrar os grilhões da angústia, caia por terra todas as aflições, Pai, daqueles que se chamam pelo teu nome. Socorre, e aqueles que ainda não te conhecem, venham conhecer neste momento. Seja esse mês, seja esse ano, seja ano que vem, não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas uma coisa eu sei, que o Senhor há de falar com um ser humano, um coração que precisa de Jesus. Seja assim, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Glorifica a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, Pai. Como Cristo é o teu santo e amado Filho, nosso único Senhor e mediador, fala conosco. Eu te peço pelo teu Espírito Santo, e até agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 44. Com a graça do Senhor, são 150 salmos. E descobrindo Jesus neles aqui é coisa linda e fantástica. E muitas coisas também que os pecadores viveram e a mão de Deus socorreu. História de Israel, história dos salmistas. Então tem muita coisa para aprender. Profecias sobre o Cristo Jesus e tantas outras coisas. Então, com a graça do Senhor, se Deus quiser a gente viver, vamos compartilhar, amém? Salmo 44, prepara a tua Bíblia. Diz a palavra do Senhor: ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste as nações com a tua mão, e a eles estabeleceste. Como afligiste os povos, e aos pais deste espaço. Pois não conquistaram a terra pela espada, nem o braço deles os salvou, mas sim tua destra, teu braço, e a luz da tua face, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem minha espada me salvará.
mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não acompanhas nossos exércitos. Tu nos fazes fugir do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam à vontade. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada ao teu povo e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão ao redor de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. Minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos tenhas quebrantado no lugar de dragões e nos envolvido com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as mãos a um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isto? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre, porque esconde a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Oh, aleluia! Salmo tremendo, né? Lembrando que Salmo é livro dos cânticos de Israel. São os louvores, né? Isso aqui é um louvor cantado, a música cantada. E esse Salmo 44 é Salmo dos filhos de Coré. Eu gravei o Salmo 42 e dei ali uma explicação sobre a história dos filhos de Coré. Coré, Datã e Abirão, eles eram chefes dos levitas lá em Israel, na época, né, do Antigo Testamento. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo peregrinou pelo deserto. Em Números capítulo 16, Coré, Datã e Abirão se rebeliaram contra a autoridade de Moisés e o sumo sacerdote Arão. Por essa razão, Deus ele abateu Coré, Datã e Abirão, suas famílias e todos os 250 rebeldes com eles. Foram 253 que Deus abriu a terra e vivos Deus fez eles descerem ao mundo dos mortos. Porém, nem todos os filhos de Coré, um dos rebeldes, foram mortos. Alguns escaparam dessa tragédia, os descendentes, e eles voltaram para o arraial para servir a Deus, não é? E eles fizeram várias composições de salmos. E um deles aqui é o Salmo 44, como o Salmo 42 também, que alguns pensam que é de Davi, né? Mas é dos filhos de Coré. E mostra a restauração de Deus sobre aqueles que são fiéis, que Deus não castiga por causa do pecado dos pais. Aí já vem essa lição, como eu falei no Salmo 42, que Ezequiel 18, Deus disse que o filho não vai levar a culpa do pai e o pai não vai levar a culpa do filho, o pecado. Cada um vai morrer por causa dos seus próprios pecados. E aqui eles receberam a restauração de Deus. E nessa composição deles, dos filhos de Coré, vem trazendo uma angústia muito grande na vida deles. E fala de muitos feitos de Deus e não entende por que Deus os abandonou. Mas a Bíblia responde por que Deus abandonou todos eles. E aqui vem uma lição tremenda para nós, através da nova aliança, do Novo Testamento, que Deus estabeleceu para a humanidade através do sangue imaculado do seu Filho, o bendito Jesus de Nazaré. Ele começa a dizer: ó Elohim, ó Deus.
E lembrando, viu? Deus é Espírito. Nunca esqueça. Toda vez que eu falar sobre a palavra de Deus, sempre vou dizer, João 4:24. Jesus disse, Deus é Espírito. Incorpóreo, invisível, material, abstrato. Você não... Intangível. Você não pega a Deus. Isso é um Espírito. Deus é um Espírito. É o Espírito Supremo. É o Espírito soberano, que tem boca, que tem olho, que tem ouvido, que tem mão, que tem pé. Deus é uma pessoa, só que é invisível. E se manifestou, obviamente, na pessoa corpórea ali de Jesus. Ó Deus! E quando tem uma vírgula aqui na minha Bíblia, nesse Salmo 44, não sei na sua tem? Na tua tem? E quando diz assim, ó Deus, então eles já se prontificam para o Deus da aliança, porque eles eram descendentes de Abraão, o Deus do pacto. Eles não viram para Baal, Astarote, Moloque, Camus, Milcom. Eles não procuram os deuses da época deles. Se fosse hoje, na igreja, eles não vão para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Igreja Católica, Sexto-Noye, Kardecismo, Hinduísmo, Jainismo, que mais? A Cabala. Ele não vai procurar terreiro, tarô, búzios, astrologia, astronomia, necromancia. Não, eles vão procurar o verdadeiro Deus. Então já começa aqui, ó Deus, está se elevando ao Todo-Poderoso. De antemão, Deus já se agrada. Deus já se agrada. Está invocando quem? Chamando quem? O verdadeiro, não é? Tantas outras pessoas não estão procurando seus ídolos. O judaísmo tem o Deus de Abraão, mas não crê que Jesus é o Messias. E vai orar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Se é o islamismo, vai orar a Maomé. O kardecismo vai orar, rezar ali através da doutrina de Allan Kardec, a mesa branca, né? E outras religiões. Tem a religião Bahá'í, tem de Bob Marley. Eita, como é? Rastafari. Tem a religião Rastafari que Bob Marley levantou. E muitos ali, eles fumam muita maconha, né? Fumam maconha até calocão. Mas é a religião Rastafari. Tem a religião satânica, os satanistas. Tem... muita religião, é muita. A religião Wicca. E outras formas ocultas. Tem os mormons. E tantos outros meios aí para consultar. Mas, pegando de antemão, procura o verdadeiro Deus. Hoje só encontra Deus através de Jesus, que Ele é o único mediador. João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de antemão, ele já se prontifica diante do verdadeiro Deus. E a primeira lição, Deus só vai lhe atender, me atender, pelo nome de Jesus. E olhe lá, porque a Bíblia diz em Tiago 1,7 que pede, mas não recebe, porque pede mal. Pede para o seu próprio deleite. Então Deus não responde oração egoísta, raivosa, por aí vai. É no nome do Senhor, ainda mais tem que ver aí se Deus vai atender essas orações. Então eles começam a dizer, ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. O que é que Deus fez? Lembrando que Deus relatou para Moisés para que contasse, colocasse, né, os mandamentos na porta, na testa, relatasse a lei de Deus e fosse passando oralmente aos descendentes de Israel tudo que Deus, o Deus de Abraão, fez. E aqui eles estão dizendo, nós ouvimos. Isso é muito gratificante de ler, porque vai acender a fé. Você está contando o quê? Está contando a fazenda que está passando? Você está contando o quê? Você está passando o quê? Eles passaram a história do seu povo, o Deus de Israel. O que é que Deus fez com Abraão, os 25 anos que ele esperou para ter Sara, ter Isaac, Ismael que foi embora. O que é que Deus fez com Isaac? O que é que Deus fez com Jacó, os seus 12 filhos, com José lá no Egito? O que é que Deus fez depois que visitou o Egito através de Moisés, as 10 pragas
lá no Egito, tirou com mão forte, fez a água de mar virar doce, afundou Faraó com seu exército no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho com o sopro das suas narinas. Êxodo 15:8. Deus só fez assim, olha, com a sua narina, diz Moisés. Com a narina Deus abriu o Mar Vermelho. Tá brincando, né? Com o sopro das suas narinas. Tá lá, Êxodo 15:8. Depois você lê. E essas histórias foram repassadas. Entrou também Esther, Messias. Deus abençoe. Glória. E essas histórias foram repassadas, olha. Deus abriu o Mar Vermelho. O anjo de Deus protegeu Israel. Na frente de Faraó estava escuro. Na frente de Faraó, quando via, né, Israel estava escuro. Mas na frente de Israel estava tudo claro. Que Deus mandou o anjo, foi nas rodas ali. E bagunçou o exército de Faraó. Deus fez a água de mar virar doce. Deus fez a água sair da rocha. Deus fez uma coluna de fogo durante a noite por causa do frio. Deus fez a coluna de nuvem por causa do dia do sol escaldante para proteger. Deus mandou o maná. Deus mandou codornizes. Deus fulminou os rebeldes. Deus protegeu Josué e Caleb dos 10 espias que foram visitar a terra prometida por 40 dias e voltaram murmurando. Deus fez as sandálias crescerem, as roupas crescerem. Deus sustentou por 40 anos aquele povo. Abateu muitos rebeldes. As serpentes picaram. E depois Deus mandou levantar Neostan, né, aquela serpente, para quem olhasse fosse curado, que simbolizava Jesus. Está lá em João 14. Passou o Mar Vermelho. Moisés não entra. Através de Josué, Deus derruba as muralhas de Jericó. Abre o Rio Jordão. Para o Rio Jordão. Os feitos milagrosos de Deus. Salva Raabe. Deus faz o sol parar para dar vitória a Josué. As guerras no deserto. Deus abatendo os inimigos. Destruindo os inimigos. Moisés com Arão e Hur levantando. E o povo contra o exército de Israel. Os inimigos de Israel e Deus abatendo. Em Números 23, Deus troca as palavras de Balaão, que queria amaldiçoar o povo de Deus através de Balaque. E Deus não deixa ninguém amaldiçoar. Louvado seja Deus. E esses feitos e muito mais foram repassando, ó, geração a geração. Quando tinha juízo, o povo obedecia. Desobedecia. Quando os juízes morriam, o povo desobedecia, Deus castigava. Enquanto o povo estava na obediência, Deus estava abençoando. Desobedecia, Deus entregava na mão dos inimigos. Isso foi passando, esses feitos. Nós ouvimos com nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos. Deus fez. O dono do universo, o dono do céu, da terra e do mar. Aleluia. Ele pisou no Monte Sinai, em Êxodo 19, trovões, raios, relâmpagos. Diz a Bíblia que o Monte Sinai fumegava e Deus falou com a sua voz terrível. Todos tiveram medo, pânico. Moisés se tremeu de medo, diz a Bíblia. E os pais deles ouviram a voz do Deus Santo e Todo-Poderoso. Meu Deus do céu, glória a Jesus, aleluia. Então eram alguns feitos do Deus de Abraão, Deus de Israel, que constituiu um povo, deu lei. Ouviu os feitos que realizaste em seus dias. Em cada situação, Deus, o grande eu sou, foi lá e protegeu, foi lá e abateu inimigos, foi lá e abateu o próprio povo dele rebelde. Deus abriu a terra. Nos tempos da antiguidade, que Deus fez lá, veja, isso foi passando. Importa muito isso em escola bíblica dominical, isso em doutrina, isso em estudo bíblico, isso em oração, recontando, leia a Bíblia, crê que Deus fez isso, crê que isso foi Deus que fez, isso é real. Eles começam a dizer, verso 2, Salmo 44, verso 2: Como expulsaste as nações com a tua mão e as estabeleceste. Expulsar com a mão, mão na Bíblia de Deus aqui é o poder, cabode de Deus. A presença de Deus gloriosa expulsou os inimigos que Deus quis tirar da terra pelas suas abominações, pelas profanações, religiões diabólicas, e Deus retirou da terra e estabeleceu quem? Israel, para levar o nome do Senhor ao mundo. Como afligiste os povos e aos pais deste espaço. Deus afligir, Deus amaldiçoar, flagelar, castigar, ruinar, azarar, desgraçar.
Aí você pergunta, que Deus carrasco? Que Deus era esse que fazia isso? Mas ele é o dono. Ele pode. Quem não pode é tu e eu. O que Deus decide, Deus aqui é a trindade, hein? Que a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo decide, está decidido. E lembrando que por trás está atuando é Satanás. O diabo dominando a mente e os corações dos pecadores, insultando o Criador, rebaixando o Criador, desmerecendo o Criador. E Deus, lembre-se que Deus é longânimo. E Deus querendo ser glorificado e publicado pela vida do povo de Israel. E depois dessa publicação, dessa divulgação de Deus, muitos zombavam, ridicularizavam. Então, como Deus é o dono do céu, é o dono da terra, é o dono da vida, é o dono da morte, acabou. Ele decide quem vive e quem morre. Já diz Romanos 9,15, Paulo diz que Deus tem misericórdia que ele quiser ter. Se compadece que ele quiser se compadecer. E aqui, como Deus estava levando o seu nome através de Israel, foi necessário o próprio Deus tirar de cena. E ele tirou quem ele quis, irmãos. E quem é doido refutar Deus? Então ele expulsou e afligiu os povos. Esses povos aqui tinham religiões, artes, política, cultura, leis, que não vinha nada de Deus. E sim, muitos aqui eram pagãos, e Deus resolveu tirar de cena, pois não tinha arrependimento. Veja, e aqui isso foi contado para eles, olha, os filhos de Coré. Pois não conquistaram a terra pela espada, nem o braço deles o salvou, mas sim tua destra que fala de honra de Deus, tua destra, teu braço e a luz da tua face, porque te agradaste deles. Deixa eu beber água aqui, porque esse aqui é tremendo, esse versículo, viu? O povo não conquistou pela força, pela espada, pelo braço. Não. Aqui pela força humana. Não livrou, não salvou. Foi a destra de Deus. O braço é o poder de Deus. E a luz da tua face. Quando diz assim, a luz da tua face, fala do favor de Deus. Quando fala a luz da tua face, está falando da luz da face de Deus, está falando do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Então, Deus derrubou porque amou Israel. Deus derrubou porque o favor dele estava com Israel e porque Deus se agradava de Israel. Esse agrado do povo de Israel, do povo de Jacó, Deus está contente, Deus está feliz, porque o povo era fiel somente a quem? A Deus. Só era fiel ao único Deus vivo e verdadeiro, que Deus se revelou. Irmão, você imagina Deus sair do céu, Deus sair do seu trono. Você imagina Deus sair do seu trono, pisar nessa terra que ele mesmo amaldiçoou por causa do pecado de Adão e Eva. Deus disse, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Está lá em Gênesis, que é 3,17, é 3,19. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas Deus pisou nessa terra. E foi para um povo, um bando de pecadores, que o Senhor foi ali, ó, aprimorar, santificar, mudar o caráter, a personalidade deles, para levar o nome do Senhor, conhecer quem é o Criador e levar o Criador para o mundo. E Deus se agradou deles. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa história é o quê? Contada para os filhos de Coré. Contada. Deus se agradou, Deus estava feliz, Deus estava contente, porque o povo ainda era fiel ao verdadeiro e único Deus. Tu és o meu rei. Deus aqui é considerado como um rei. Tu és o meu rei. Ó Deus. E como um rei, Deus aqui é o governante. Deus, ele é o marechal. Ele não é general, ele é o marechal. Deus é o supremo governante do universo, da terra e dos corações dos fiéis. És o meu rei. Ó Deus, ordena salvações para Jacó. Porque eles estão pedindo salvações, livramentos, socorro. Vem nos acudir, Senhor. Ordena salvações devido ao estado crítico, angustiante que eles estavam passando, claro, por desobediência, e pedindo essas salvações para Jacó,
Quando fala para Jacó, lembre-se que Deus fala de Israel, Deus fala Jacó. Quando fala de Jacó, crente, Deus está lembrando do passado de Jacó. Jacó, quando se encontrou no vale de Jaboque com um anjo, que depois mudou o nome para Israel, não é? Príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. Então, quando fala de Jacó, está lembrando da velha natureza de Jacó. Jacó ali que era suplantador, que enganou o irmão, e depois, né, Esaú foi ali, se encontrou com ele, tentou matá-lo, mas Deus livrou Jacó. Então, quando Deus fala, quando a Bíblia diz Jacó e não Israel, está lembrando da velha vida, está lembrando do passado. Ou seja, está lembrando da velha natureza. Envia salvações para Jacó. Jacó ainda, ou seja, o nome não foi mudado, a personalidade não foi mudada, ainda está agindo com a velha natureza. Por ti venceremos, vamos conquistar nossos inimigos, por ti. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Mas tem um detalhe, para Israel, ou o salmista cantar isso aqui, para Deus, no nome do Senhor vou pisar os inimigos, no nome do Senhor vou vencer os adversários, o Senhor tinha que se agradar deles. O Senhor tinha que estar de bem com eles. O Senhor tinha que estar favorecendo eles. Não podia gritar assim, dizer que vai conquistar, que vai fazer, deixar de fazer, se Deus estava contra eles, devido à desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, tem algo aqui que eles estão achando que Deus está favorecendo eles. Mas depois, no decorrer do Salmo, você vai ver que não, que Deus não está favorecendo eles devido ao erro, o insulto, o pecado, a transgressão contra o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 6. Pois eu não confiarei no meu arco, nem minha espada me salvará. Não tem assim minha força bélica. Eu não vou confiar na minha sabedoria, não vou confiar no meu entendimento, não vou confiar no meu talento, na minha esperteza, não vou confiar nas minhas armas, Senhor. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Está falando no passado. Tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. E aqui os descendentes de Israel, quando estava na obediência, Deus faz isso mesmo. Está lá em Êxodo 23, versículo 22 ao 27, que Deus diz que vai ser inimigo dos inimigos de Israel. Deus vai fazer os inimigos virarem as costas. Deus vai colocar terror sobre os inimigos de Israel. Lembra de Gideão, os midianitas saqueando tudo, e o anjo vai lá e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando Gideão se arma com os 300 guerreiros, o que é que Deus faz? Deus faz os midianitas se matarem, porque se cumpriu a promessa que Deus disse: o teu inimigo será meu inimigo, o teu adversário é o meu adversário. Eu vou colocar terror, farei que teus adversários virem as costas. Êxodo 23. E Deus cumpriu. Lembra de Josafá, os amonitas, os moabitas da montanha de Seir foram contra o rei de Judá. Deus fez o quê? Deus fez eles se matarem também, porque Josafá clamou a Deus. Deus pegou Senaqueribe contra o rei Ezequias, além de Judá. E Deus colocou um freio na boca, um anzol no queixo, e fez os filhos de Senaqueribe matarem o próprio pai. E mais e mais e mais inimigos que se levantaram, e Deus abateu, como a Babilônia, como o Egito, como os amonitas, os moabitas, os filisteus, e todos os outros inimigos de Israel que se levantou e peitou, e Deus abateu todos, porque Israel estava na obediência. Aplicando a Israel agora, o Hamas, o Hezbollah, tudo está atacando a nação de Israel. E veja o que Deus está permitindo. Chefes dos Hezbollah, desse grupo terrorista Hezbollah, os chefes todos abatidos. O anticristo, por último, vai se manifestar, o verdadeiro anticristo, porque muitos anticristos se manifestaram, todos eles foram abatidos, e por fim, o último, que é o perverso dos perversos, será abatido, como diz Paulo, pelo sopro de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Jesus vai soprar, glória, e vai mandar o anticristo para o lago de fogo vivo, crente, porque ele já está condenado. Então Deus ainda vai protegendo Israel. Deus vai protegendo. Israel também não vai escapar dessa tribulação que vai vir porque nega Jesus como Cristo. Mas aqui eles estão lembrando que Deus abateu os adversários, que Deus abateu os inimigos que aborreciam. Verso 8: em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Deus se agrada porque está buscando o verdadeiro Deus. Em Deus nos gloriamos, vamos nos gabar.
Vamos nos exibir em Deus. É um povo eleito, um povo escolhido. Escolhido pelo próprio Deus. Quem que não se gaba? Quem não se sente superior aos outros? Quem não se sente melhor que os outros? Pois Israel se sentia assim todo dia. E louvamos, elogiamos o teu nome. Quando fala do nome, fala dos atributos, do caráter, da personalidade de Deus. O meu nome, seu nome, fala da nossa personalidade e dos atributos no teu nome, Senhor, que é todo poderoso, o teu nome que é onipresente, teu nome que revela que tu és onipotente, onisciente, transcendente, preeminente, teu nome que fala que tu és emanente, teu nome que revela que tu és imortal, que revela que tu és santo, revela que tu és fiel, revela que tu és amoroso, Aleluia, cheio de glória a ternura, Jesus. que tu és amigo, que tu és bondoso, que tu és compassivo, que tu és terrível. Revela que tu és santo, Senhor. Teu nome, glória a Jesus, aleluia. Louvaremos eternamente. Isso é um voto, viu? Isso é um juramento. Não outros deuses, Senhor, só o teu nome. Coisa linda, né? Do primeiro verso até o oitavo, histórias que Deus fez lá atrás e que o povo estava o quê? Ouvindo, né? Passando de geração a geração. E aqui, ó, ganhando força, ganhando fé. Dizendo, Senhor, os inimigos vier também, a gente vai comer como cocada. Vai dar cipuada, porque tu és conosco. Aleluia. Glória a Deus. Marcho até na terra, pulo até de um pé só. Que Jeová está com a gente. Eita. Mas chega no verso 9, o disco vira. Mas agora, olha. É muito bom quando a gente escuta os milagres de Deus, né? A igreja pentecostal, ela prega muito sobre os milagres do Antigo Testamento. Se baseia demais naqueles milagres. Teve sempre um fundamento para cada milagre. Deus não fez milagre aleatório. Não. Deus tinha um propósito. Um ato sobrenatural. Deus tinha um propósito. Então não é que Deus fez lá que Deus vai fazer hoje. Muita gente se engana. Deus vai abrir o Mar Vermelho? Vai? Deus vai parar o Rio Jordão? Não. Muita coisa ali. Deus vai derrubar a muralha de Jericó? Não. Muita coisa. Foi específica. Muita coisa. Muita. Deus vai matar muita gente como fez no Antigo Testamento? Não. Por quê? Tinha um propósito. Aqui é outra história para não ficar muito longa essa live. Mas tinha um objetivo específico para Israel. Hoje estamos em Cristo. Você vai orar. Em Samaria, Lucas revela que Jesus foi para Samaria e o povo não queria saber de Jesus. A gente ouviu um pregador, não foi? Dizendo que por onde Jesus passava, arrastava a multidão. Onde Jesus passava, tinha milagre. E se eu disser que não é verdade? Jesus pisou em Samaria. O samaritano disse o quê? Sai daqui. Some. Aí, João e Tiago. João, que botava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo do amor. João disse, Senhor, quer que a gente ore feito Elias e Deus manda um raio e mate todo mundo? Só porque negou Jesus em Samaria. Jesus disse, vocês não sabem que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio destruir as almas, ele veio salvá-la. Olha para ele, dá uma glória para Jesus, crente. Olha a diferença. Fosse no antigo, Deus não tinha mel na chupeta não. Mas em Cristo ainda tem uma misericórdia por causa de Jesus. Então veja, tem milagres que são específicos. Os próprios milagres de Jesus. Foi para João diz no capítulo 21 de João. Do livro de João. João diz que os sinais que foram ali, ó, os milagres, foram para mostrar que Jesus era o Cristo. Aí muitos se baseiam. Deus deixou de fazer milagre? Não, ele faz milagres sim. Mas muito do Antigo e do Novo foi para mostrar o poder de Deus e como Deus trabalha algumas coisas. A Bíblia chama o que? A multiforme sabedoria de Deus. Deus trabalha de inúmeras formas. Então, eles aqui do verso 1 até o 7, ouvindo as histórias do Deus de Israel, pegando a fé, se confiando. Mas o disco aqui virou. Entra agora na tristeza. Verso 9, Salmo 44 diz, mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não acompanhas nossos exércitos. E agora? Para quem estava dando glória, aleluia, vou louvar teu nome eternamente. E agora, irmão?
Sabe por quê? Ele está dizendo, tu nos rejeitaste, rejeição, abandono, menosprezo, desprezo. É porque fizeram isso com Deus. Deus disse em Deuteronômio 28, se o povo desobedecesse, iam colher maldições terríveis. Do verso 15 até o 60 e pouco lá, 63 até o final do capítulo 28. A rejeição de Deus para o povo de Israel foi devido à desobediência aos seus mandamentos. E nos confundiste, eles não entenderam. Como é que o Senhor nosso Deus nos rejeitou? Nos desprezou, nos inferiorizou. Nós somos o povo eleito, somos o povo escolhido. E por que é que o Senhor fez isso conosco? E não acompanha os nossos exércitos. Deus não está com rebelde, irmãos. O espírito da rebelião vem de Satanás. Não se subordina à autoridade. Não é subordinado à autoridade. Não se prostra, não reverencia. Não. Então o espírito das trevas está atuando na mente da pessoa que se rebela contra a autoridade suprema, que é o próprio Deus. Então Deus, olha, não acompanha morte espiritual, separação do Espírito de Deus aos desobedientes. Não se submetem e Deus entrega a morte física e por fim a morte eterna se não houver arrependimento. Deus não acompanha rebeldes. E como em 1 Samuel capítulo 5, Ofni e Finéias levaram a arca da aliança contra o exército dos filisteus. E diz a Bíblia ali que a arca representava a Deus e eles disseram, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus está com eles. Não temas, ó filisteus, para a guerra. E derrotaram o exército de Israel. Ofni e Finéias morreram. O pai dele, Eli, o sumo sacerdote, quando soube, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Mas veja, levaram a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Mas Deus não estava, aleluia, com eles, crente. Não adianta fazer o sinal da cruz, ó, se benzer, passar em frente ao templo católico e se benzer. Você está comigo, eu amo Jesus, Deus está na minha vida. Deus está comigo também, eu sou filho de Deus. Não, irmão. João 1,12, Jesus disse, está escrito que aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador se torna filho de Deus. Em Romanos 8,26, Paulo diz que nós somos adotados em Cristo. E podemos chamar Deus de painho, Abba Pai. Painho. Podemos chamar Deus assim. Quem se converte a Jesus é filho por adoção. Fora isso, todo mundo é criatura de Deus. E Deus tem toda a autoridade de condenar, de mandar para o inferno, fazer o que Ele quiser, porque a criatura é dele. Aleluia. Deus abandonou rebeldes. Deus não tem nada com desobedientes a Ele, irmãos. Pois se aliou a Satanás. Se aliou ao iníquo. Se aliou à perversidade, ao pai da mentira. Se aliou ao pai da perversão. Pois ele levou os anjos e leva o ser humano a desobedecer a Deus e colher morte e para o inferno junto com ele. Então Deus rejeitou. E aqui eles estão dizendo, mas agora tu nos rejeitaste. Claro, e eles ficam confundidos. Por quê? Não eram escolhidos? Tem muita gente que se engana. Deus me escolheu, irmão. Eu sou protegido de Deus. Quem disse, irmãos? Deus só estará com você se você obedecer. Jesus disse em João 14, 21 a 23. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. Quem me ama, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. João 8,47, Jesus disse, quem é de Deus, escuta. Preste atenção nas palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. O Senhor estava falando para alguns judeus religiosos ali que bateram no peito, dizendo também que eles eram povo de Deus. E Jesus disse, na bucha, na lata, não, vocês não escutam, vocês querem me matar. Tem demônio, com que quer te matar? Vocês não me honram, vocês não me respeitam. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então, ficaram confundidos pensando que Deus estava com eles e Deus não estava, irmãos. Lembre de Sansão. Sansão foi levantado por Deus, um judeu nazireu. O nazireu era um jovem, o voto nazireu era a consagração, os cabelos cresciam, depois cortava, acabasse o voto. Mas Sansão não, era um voto perpétuo, era um voto vitalício da parte de Deus para destruir os filisteus. Sansão brincou com o pecado, Sansão se enveredou por muitas mulheres
E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afastou de Sansão, que ele nem percebeu. O povo está dizendo aqui, olha, mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não acompanhas nossos exércitos. Como é que eles sabiam que Deus não acompanhava? Deus falava através de anjos, profetas e sacerdotes. E Deus mesmo se manifestava. Não tinha mais manifestação de Deus, nem pelo Urim, nem pelo Tumim, que é luz e perfeição. Deus não revelava mais nada. Deus não usava mais profetas. Deus não usava os sacerdotes para ensinar a lei. Não falava mais nada. Oh Deus grande, glória a Jesus. Quantos irmãos Deus está rejeitando? Triste, triste é do pecador ser rejeitado pelo Criador, irmãos. Jesus diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ultrajar, dizer o que é do Espírito Santo de Satanás, insultar, difamar, caluniar, causar perjúrio, falar falso testemunho contra o Espírito Santo, da graça de Deus. Deus rejeita, irmãos. Deus não quer mais. Meu Deus do céu, triste é do ser humano em vida que está rejeitado pelo Criador. Aqueles que descem para o inferno estão sentindo a rejeição eterna de Deus e serão lançados para o lago de fogo, irmãos. E sentirão o amargo dessa rejeição, porque viveram aqui rejeitando Deus. Começando do povo de Israel, que muitos morreram sem a salvação, e dos estrangeiros que viveram a vida pecaminosa e foram para o abismo, e as almas, os espíritos deles estão lá gemendo e não podem mais sair, porque Deus, olha, Deus jamais salvará a gente que despreza o próprio Criador. Não tem lógica, a Bíblia revela aqui. Tu nos fazes fugir do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam à vontade. Deus falou em Deuteronômio 28 que os inimigos, ao invés de Israel ser cabeça, seria a cauda, ao invés de estar por cima, estaria por baixo. E Deus faria que os inimigos de Israel fossem senhores deles. Deuteronômio 28. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas depois você lê. A maldição, o azar, a falência, o flagelo, a derrota, a desgraça que Deus ia mandar, a ruína que Deus ia mandar para esse povo. E uma das promessas foi Deus fazer isso. E Deus fez, viu? Deus fez. Os inimigos saqueassem, roubassem o povo. Roubados serão todo dia. Deuteronômio 28, versículo 28 e 29. Roubados serão todo dia, Deus falou. Verso 11. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Deus cumpriu. Deus disse ali em Levítico 26, Deuteronômio 28, que se o povo desobedecesse, Deus espalharia eles entre as nações para servir os deuses. Seriam vendidos como escravos, ninguém ia comprar. E aprender as culturas, e aprender as religiões, e a servir os deuses ali. E Deus ia castigar todos eles. Deus cumpriu. Tu vendes por nada ao teu povo, e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Justamente, vende como nada. Isso é maldição. Deus entregando o povo que ele elegeu, troco de nada. Por isso não se deve brincar com Deus. Deus não é brincadeira, irmãos. De Deus ninguém zomba. Israel sentiu esse peso aqui, olha. Tu nos fazes o opróbrio, a vergonha dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão ao redor de nós. Deus disse, Deuteronômio 28, ali, a lista das maldições. A lista das maldições de Deus. E o povo sentiu os estrangeiros zombarem, ridicularizarem, soltarem piada, gargalharem, fazer anarquia. Até hoje, os judeus são zombados. Meu Deus do céu. E não brinque não, porque o Senhor ele é terrível quando ele manda a maldição, viu? O povo é maldito. Minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Sabe que confusão é essa? Porque não entende como é que eu sou escolhido de Deus e Deus está fazendo tudo isso. Mas a própria lei dele responde. Por transgredir, desobedecer, praticar iniquidade, estar fora da lei. Jesus disse em Mateus 7, versículo 21, 22 ali, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome, não expulsamos demônios, fizemos maravilhas em teu nome.
Então vos direi abertamente, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Apartem de mim, vocês que praticam iniquidade. A palavra, se não me engano, é anomia. Negocinho essa palavra grega, não lembro direito. E ela quer dizer trabalhadores sem lei. Praticam iniquidade. Trabalhadores sem lei. Eu vou fazer uma live sobre esse assunto, viu? Eu vou fazer uma live sobre esse assunto. Ou seja, aqueles que expulsavam demônio e faziam maravilha eram mentirosos. Trabalhadores sem lei, fora da lei, desobedientes, iníquos. E Jesus disse, nunca vos conheci. Partem-se de mim. Vocês que não praticam a lei. Vocês que não obedecem. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, fica constantemente confundido com vergonha. Vergonha que é sinônimo de maldição. Fica envergonhado. E vergonha do meu rosto me cobre. Ou seja, constrangido, amaldiçoado, falidos diante de Deus. Pois não obedecem. Pratica o pecado, ou seja, serve ao diabo, quem Deus já condenou, e despreza o Criador. Deus não tem nada com o ser humano que está nesse nível. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Olha para aí. Minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema. Olha aí. Os aproveitadores. Já está meio ferrado da vida. E tome blasfemar, insultar, caluniar, difamar, acusar falsamente. Não estão protegidos de Deus. Deus não pode fazer nada porque deram lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Deu lugar, se prepara que vai vir escárnio, zombaria. O povo vai falar mal, o povo vai bater, vai esculhambar, vai difamar, vai rebaixar, vai humilhar, vai desprezar. Meu Deus, é terrível, crente. Tudo isto nos sobreveio. Por que sobreveio? Porque estava debaixo da maldição de Deus. Deus prometeu e cumpriu. E alguém só quer pegar as promessas de Deus da bênção. Bênção e obedecer. Mas se desobedecer, ele cumpre a promessa da maldição. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança, o pacto e voto de servir fielmente a Deus. Ou seja, Deus castigou, Deus foi severo, Deus foi duro, foi radical, foi cruel contra esse erro. Você sabia que para Deus tirar erro do ser humano, aqui para Israel Deus entregou às nações, em outro momento Deus disse que ia mandar doença para frear o pecado. Porque a palavra pregada não para, então Deus vai parar. Tem gente que perde a perna, perde o olho, perde a orelha. Tem gente que perde o braço. Tem gente que fica na cadeira de roda tetraplégico. E tem outros que Deus desce a sepultura. E aí? Deus desce a cova. Porque para Deus retrair, para Deus frear, brecar, é necessário às vezes Deus matar. Porque influencia para o pecado. Influencia para a desobediência. Isso é muito sério, irmãos. Enquanto eu estou fazendo essa live aqui, nesse pleno domingo, dia 3 de novembro, quantos estão chorando hoje pela perda dos parentes? Hoje, morreram hoje. Hoje. Enquanto eu estou fazendo live, quantos estão nos hospitais, gemendo, crentes desviados, chorando, lá na UTI, lá na CTI. Outros estão lá em coma, induzido. É Deus, irmãos, freando o pecador. Freando o pecador por desobediência. Então esse povo sentiu o peso da ira do Senhor. Ah, não creio não, irmão. Não creio não. Deus é amor. Não creio que Deus faz isso não. Cada um colhe o que plantou e tchau. Mas a Bíblia está ensinando que é a mão de Deus. Ele diz, vou mandar sarna. Está lá, Deuteronômio 28. Lê aí. Vou mandar sarna, tísica, tuberculose, cegueira. Maldito é o fruto do teu ventre. Maldito, tu plantar, outro vai colher. Tu vai casar e outro vai ficar com a tua mulher. Vai ser vendido como escravo, ninguém vai te comprar. E mais, e mais, e mais, e mais. Maldições que está escrito ali no capítulo 28 e Levítico 26 também. Então, esse povo, mesmo sendo afligido,
mesmo sendo castigado, mostrou ser fiel a Deus. Não se esqueceu de Deus, não deletou Deus. Isso aqui foram os remanescentes fiéis ao Senhor. Olha que coisa linda. Nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança, o teu pacto. A gente não foi hipócrita. Glória a Jesus. Nós somos fiéis, Senhor. Aleluia. Mesmo castigados, punidos, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Olha que coisa linda. Oh, aleluia. Judá passou 40 anos ouvindo a mensagem do profeta Jeremias e outros profetas. Não obedeceu. Passaram 70 anos no cativeiro lá na Babilônia, até aprender que o Senhor é Deus, irmãos. Tem gente que está presa. Pessoas estão presas na cadeia, para aprender que o Senhor é Deus. Se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, gordo e magro, não tem isso não. Outros estão aprendendo que o Senhor é Deus lá no tormento, lá no inferno. Eles continuam: nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram das tuas veredas. Olha como foi bom. Deus puniu, Deus castigou, e o povo aprendeu a ser gente, para Deus modelar o caráter, tirar o caráter mundano, pecaminoso e fazer santo, fiel, justo. É o caráter de Deus pelo poder do Espírito Santo, não é? Ainda que nos tenhas quebrantado no lugar de dragões e nos envolvido com a sombra da morte. Olha aí, perigos terríveis. Mesmo que Deus colocou ali, eles entenderam que foi a mão de Deus que colocou essa situação catastrófica. Eles disseram que continuaram fiéis ao Senhor. Se nós esquecermos do nosso Deus e entendermos e estendermos nossas mãos a um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isto? Pois ele sabe os segredos do coração. Eles sabiam que não podiam se desviar. Eles sabiam que tinham que ser fiéis até a morte, ao Deus vivo. Aleluia. Ainda tinha a promessa do Messias sobre esse povo. Então, se a gente se desviar, Deus não vai saber. Ele é onisciente, ele vai saber, ele vai revelar, e vai ser pior o castigo, né? Jeremias 2,19. Deus fala uma palavra tremenda na boca de Jeremias 2,19. Tua malícia te castigará, e tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mau e amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Quão mau e amargo é abandonar a Deus. E eles sentiram esse amargo. O povo de Judá, Israel em si, sente o amargo. Quantos estão sentindo o amargo de abandonar a igreja? Quantos estão sentindo um amargo lá no inferno? Quantos estão sentindo um amargo lá nos hospitais? Quantos estão sentindo um amargo preso dentro de uma cela na cadeia, homens e mulheres? Quantos estão sentindo um amargo, irmãos, de ter abandonado Jesus? Judas Iscariotes que abandonou, meu Deus. Pois Deus conhece os segredos do coração de cada um de nós, Deus sabe, viu? Sim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo citou isso em Romanos 8,36, que por amor a Deus nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo citou isso à igreja de Roma, Romanos 8. Como está escrito, ó, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Por amor a Deus, através de Jesus, todo dia somos entregues à morte. O povo de Israel, por amar o Senhor, Satanás sempre tentou destruir, sempre tentou abater, e Deus sempre protegeu os fiéis, né? Glória a Deus. Aí eles terminam dizendo: desperta, desperta, porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre. Por Deus não revelar a sua palavra, a sua voz, e achavam que Deus dormia nesse entendimento. Não, Deus não está ouvindo. No raciocínio deles, Deus estava dormindo. Porque esconde a tua face, te esquece da nossa miséria e da nossa opressão. Esconder a face é Deus não revelar o favor, o amor, a bondade, a misericórdia para eles. Pois a nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio
e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Isso aqui levanta em nosso auxílio, em nosso benefício. E esse resgate é o livramento, é a salvação, por amor das tuas misericórdias. Amados irmãos, eu quero concluir essa live dizendo a você que Salmo 44, ele é tremendo, falando do que Deus fez, lembrando do que Deus fez para o povo de Israel, recordando para a nação e os descendentes. Depois eles sentiram na pele, porque desobedeceram, provaram que os antepassados deles provaram por desobedecer a Deus. Sentiram na pele a rejeição de Deus, o afastamento do Espírito Santo de Deus, esse malefício que eles tiveram, esse azar, esse flagelo, essa miséria que eles mesmos decretam aí nesse salmo. Pois a presença de Deus traz fartura, fartura em todos os sentidos, crente. A plenitude do Espírito de Deus, quando invade a nossa vida, nos traz alegria eterna, bondade eterna, amor eterno, fé eterna, longanimidade eterna, justiça eterna, perdão eterno. Ou seja, revela a própria presença de Deus, a luz eterna de Deus em Cristo Jesus. Nos traz, tudo isso traz alegria na alma, esperança, fortalecimento, mexe com esse estado hormonal da gente, esse estado emocional, pois vai trazendo os hormônios que traz o bem-estar, uma serotonina, que vai trazer o bem-estar na alma, se é a presença de Deus. Mas porque ofende o Senhor, negligencia os mandamentos, descarta o Senhor, rejeita, se prepare, porque um dos hormônios que vai causar um distúrbio na gente é o cortisol, que traz tristeza, que traz depressão, que traz frustração, desilusão, traz desânimo, traz desesperança, traz um abatimento profundo e carrega na depressão amarga. E se não vigiar, tira a própria vida e Deus condenará. Quem fizer isso, muitos estão fazendo, infelizmente, por não confiar em Deus. Eu quero fechar esse salmo com lições tremendas para mim e para você. Deus fez sentir esse povo na pele, fez esse povo sentir na pele quão terrível é abandonar o Deus de Israel. Em Jeremias 17:13, o Senhor diz ali na boca de Jeremias que ele é o Deus, né? Ó esperança de Israel, e todo aquele que, o manancial das águas vivas, mas todo aquele que deixar o Senhor será escrito no chão, na terra. Como o nome não está no livro da vida, está sentenciado à perdição eterna. E esse povo, mesmo flagelado, esse povo mesmo abatido, não negou o Senhor. Procurou ser fiel ao Senhor, sentiu na pele e entendeu: eu estou passando essa dificuldade, eu estou passando esse perrengue, eu estou passando esse problema porque eu pequei contra Deus. Uma coisa é você pecar consciente e saber que Deus não quer isso aqui e você fez. Ou seja, isso aqui, se Deus não quer, isso aqui é do maligno. E você deixou Deus e foi para o lado do maligno, que está repudiado, condenado, hostilizado por Deus, sentenciado ao inferno. Aí você deixa o lado de Deus santo e eterno e bondoso e vai para o lado do capiroto. Então vai receber a mesma condenação que o diabo recebeu. Entendeu? Então, nesse sentido, Deus está nos ensinando, através desse salmo, que o perigo está aí. O diabo é o tentador. 1 Pedro 5,8, sede sóbrio. Seja sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando o que possa tragar. Então o diabo está como leão, andando. E quer tragar quem estiver vacilando. Ele está tragando um monte de vacilões. Um monte. E muitos estão reconhecendo Jesus como Filho de Deus no inferno, sem ter mais chance e oportunidade de servir a Deus aqui na terra, aqui nesse corpo físico, irmãos. É triste, pois é a Bíblia que revela, eu não estou inventando nada. É a Bíblia, a palavra de Deus. Então esse povo, os filhos de Coré, sentiram um amargo, mas também permaneceram fiéis, sofreram e reconheceram que era o erro deles, não de Deus. E mesmo assim prometeram buscar a Deus e pedir o socorro de Deus, que o Senhor fosse o auxílio
que o Senhor enviasse as suas misericórdias, manifestasse e não desprezasse para sempre aquele povo que era carente de Deus. E pode ter certeza que uma oração dessa, um louvor desse, um clamor desse a Deus, um coração abatido, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita. Essa mensagem, ela não é para qualquer um. Essa mensagem é para pessoas que já ouviram a palavra de Deus, provavelmente saíram da igreja. E é um alerta para a gente que está na igreja, vigiarmos, nós vigiarmos, senão o bambu vai gemer. Como esse povo que ouviram, também muita gente já escutou a palavra de Deus, o que Deus fez lá atrás, o que Deus fez através de Jesus, como Deus ressuscitou Jesus. Jesus está vindo. E como esse povo aqui, os filhos de Coré, muita gente passando dificuldades. O mundo está de cabeça para baixo, você já sabe por quê. É a falta de fé em Jesus, é a falta de temor a Deus, é a falta de levar Jesus a sério, a Bíblia e a igreja verdadeira, e de cabeça para baixo. Um contra o outro, um matando o outro, um roubando o outro, desmantelo na política, religião para cima e para baixo, porque nada com Jesus. Aqueles que estão vindo para Jesus têm que vir porque é pecador, tem que entender que tem que vir para o Senhor para se livrar do inferno, que a bênção maior é a vida eterna, aleluia. E reconhecer Cristo como Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para dar salvação eterna, vida eterna para quem crê. Quando não faz isso, tá, retrata aqui dos filhos de Coré, mundo assim, a vida de cabeça para baixo. Aparentemente está vendo bem, mas não está. Aleluia. Deus, ele quebra os grilhões da angústia quando se há um clamor a ele, um grito da alma, um desespero. Quando reconhece que errou, porque esse povo aqui reconheceu suas falhas, confessou diante de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda corrupção, toda maracutaia, todo cambalacho. Se confessarmos, se falarmos as nossas transgressões, as nossas desobediências, nossos crimes, nossos delitos, se a gente falar para Deus, confessar, Senhor, me perdoe. Senhor, esquece, lança no mar do esquecimento, deleta meus erros, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma. Eu confessar, Senhor, que o sangue de Jesus me purifique todo pecado, e batalhar contra seus próprios sentimentos humanos ruins, e querer Deus, querer o Espírito Santo de Deus modelar, produzir os frutos do Espírito Santo, modelar o caráter e desfazer, você alcançará a vida eterna e alcançará sucesso na vida, na família, no casamento, no trabalho, e tudo que você colocar a mão de Deus lhe abençoará. Salmo 1:6. Salmo 1 fala que tudo que o justo fizer prosperará. Isso que é o verso 3, Salmo 1:3. Tudo que fizer vai prosperar, vai dar certo, vai vingar, vai para frente, vai ter vitória, crente. Porém, se obedecer à lei do Senhor. Em Salomão, em 2 Crônicas 7, Deus visitou Salomão. Salomão fez aquele templo espetacular. Salomão, no capítulo 6 de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, Salomão fez uma oração extraordinária, mas no capítulo 7 Deus disse: se eu cerrar os céus, não dá terra, não dá chuva à terra, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Desde já estão abertos meus olhos e meus ouvidos a esta casa que se chama pelo meu nome. Portanto, tu, Salomão, é o que Deus disse a ele. Deus visitou Salomão. Se tu guardar meus mandamentos, estatutos e juízos, não vai faltar sucessor. Se tu não guardar esse templo, eu vou derrubar. E quem passar e perguntar por que você fez isso? Porque não guardou os mandamentos, estatutos e juízos. Olha o que Deus quer. Então, o Salmo 44 fala de um agir de Deus. Enquanto o povo obedeceu, Deus fez muitos milagres. Mas quando desobedeceu, Deus rejeitou. Deus não se tornou mais Deus, mas o Senhor e o protetor, o redentor, o salvador
daquele povo rebelde. Deus se tornou um juiz, tirano, carrasco, terrível, pois não tolerou os insultos contra ele. Olha, tem ser humano que não aguenta uma palavra de insulto, um agravo, da tapa, da murro, da faca e mata o semelhante. Quanto mais Deus, crente, que insulta, xinga a santidade do Senhor e acha que o quê? Vai ficar assim? É? Barato? Não. Jesus disse em Mateus 10, 28, não tema o homem que mata a carne, tema aquele que pega a alma e o corpo e lança no inferno. Olha quem deve se temer, respeitar, reverenciar, obedecer, se submeter, se prostrar, adorar e trabalhar para Ele. É o Deus glorioso. Termine essa live com esse ensinamento tremendo. Não vacile contra Deus. Aleluia. Ele quebra os grilhões da angústia, dessa tormenta na alma, dessas perturbações, desses distúrbios hormonais, se houver obediência. Aleluia. O povo estava penando, chorando e sofrendo, e suplicou ao Senhor a sua misericórdia. O bom que ainda fizeram isso. E muitos que estão por aí vivendo como querem e esquecem desse Deus, estão pagando o preço amargo. Termino dizendo a você, Cristo Jesus é bom, Deus está agindo por nós através de seu Filho, pois nós não temos mérito nenhum. O povo de Israel é um povo escolhido para levar Jesus ao mundo, porém o povo não quis assunto e passaram vergonha. Você que ainda não é crente, que está assistindo essa live, você que ainda não tem Cristo como Salvador, venha aos pés do Senhor Jesus, pois Ele quer lhe dar vida eterna. O Espírito Santo quer fazer da sua vida um templo, um tabernáculo para que Ele habite. Ore, peça perdão dos seus pecados, procure uma igreja séria, e você herdará a vida eterna sendo fiel até o fim. E você que é crente, que me assiste, olhe o Salmo 44, tome um exemplo. As histórias que Deus fez lá atrás, que Deus fez por nós através de Jesus, né? As coisas que Deus fez, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos, dando o Espírito Santo, os apóstolos, os discípulos, vivendo e morrendo por causa deste Evangelho. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser cristão. Você que é crente, você que me assiste, leve Jesus a sério, pois Deus não brincou com os rebeldes israelitas. Ele não vai brincar com ninguém. Ele foi severo, já diz Romanos 11. Ele foi severo para os desobedientes e bondoso para os obedientes. Tema, já diz Paulo, tema. Se Deus cortou os originais, quanto mais nós que somos os zambujeiros injertados na oliveira verdadeira. Paulo diz, tema, que Deus fez com eles, Deus faz com qualquer um. Louvado seja Deus. De não abandonar a fé, de não largar por nada, crer, ainda que milhares de pessoas não estejam nem aí para Jesus, para a igreja, para o Espírito Santo. Faça a sua parte, creia e deixe que é o eterno Deus quem vai cobrar, pois Ele disse, minha vingança, eu darei a recompensa. Amém? Partilhe essa meditação, pois foi um assunto assim breve e espero que o Espírito Santo de Deus tenha iluminado sua mente. E pegue aí o Salmo 44, vá dando uma relida nele e Deus vai falar muito mais contigo. Amém? Oremos. Espírito de Deus, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos feito entender que não se deve brincar com o Senhor. Ó Deus da glória, ó Deus tremendo, ajuda teus filhos e filhas, Senhor. Livra de todo o mal, de toda a malícia. Abençoe a terra de Israel, Senhor. Dê paz a Israel. Salva os descendentes de Abraão. Livra dos inimigos, Senhor. Seja com a tua igreja e onde essa mensagem chegar, Senhor. Salva almas, edifica a fé dos teus filhos e filhas. Seja assim, para a glória do nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração, crente. Fica na paz do Senhor. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Se Jesus não voltar, se Deus quiser e a gente viver, voltaremos para o Salmo 45, que é um salmo glorioso, que
que fala da glória do Rei. E o Rei aqui é o Rei Jesus. Vamos aprender muito mais com o Salmo 45 com a ajuda do Senhor. Amém? Paz do Senhor, crente. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo sono, uma semana de bênção. Em nome de Jesus. Oh, glória!